Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo. E nessa semana a gente vai iniciar o capítulo 4, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente já teve aí 6 encontros, né, até agora, 2 encontros de cada capítulo, e nesse capítulo a gente vai seguir também aí conforme nós já fizemos com os outros capítulos. Primeiro a introdução da teoria, segunda parte a gente vai entrar no estudo de caso, na parte prática mesmo, tá? Então, os autores desse livro, Martin Franklin e Edna Foa. Tá? Este é o livro marronzinho aqui, o edição nova já baseada no DSM-5-TR. Então, o leitor não demorará a ver que a terapia bem-sucedida para o transtorno obsessivo-compulsivo é bastante diferente em termos de estrutura e conteúdo das abordagens terapêuticas comuns. Por isso, infelizmente, poucos terapeutas se sentem com alta eficácia suficiente para adotar essa terapia, ainda que a abordagem seja claramente a opção de tratamento com melhores efeitos de curto e de longo prazo no toque, segundo estudos clínicos. Então, como eu vou fazendo, né? Vou falando aqui e vou deixar depois colocar esse texto no Drive, tá? Lembrando que isso aqui, todo o material que eu uso está no livro, eu não faço alterações, eu pego do jeito que está no livro. Então, a terapia para a gente trabalhar aqui com o transtorno obsessivo compulsivo, vocês vão ver que, embora tenha todos os traços da terapia cognitivo-comportamental, ela é bem diferente porque aqui o livro vem nos trazer um trabalho, uma terapia intensiva. Então, a terapia aqui é orientada para a gente fazer com apenas um mês, né? Um mês, com 3 semanas aí consecutivas, terapia praticamente todos os dias. Então, é algo realmente, né? Ele vem falar justamente isso, que é bastante diferente, porque ele está nos trazendo uma terapia rápida e muito intensiva, e aí poucos terapeutas vão se adaptar a isso aqui, até porque a gente sabe, gente, ele vem trazendo os autores, né, vem trazendo algumas coisas aqui nesse capítulo que a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente a gente falando em termos aqui no Brasil, né? Quando a pessoa está hospitalizada, essa terapia aqui ela vai ser perfeita, vai ser bem fácil o manejo dela no hospital, colocando bem fácil em relação à prática clínica. Agora, já aqui no consultório, essa já é uma terapia, pelo menos na minha visão, aqui no meu entendimento, já é uma terapia que não é muito acessível, porque é difícil a gente achar pessoas que estão aí disponíveis para fazer a terapia todos os dias e em relação, né, disponível em relação a tempo e condições financeiras. Por isso que no ambiente hospitalar é fácil, a pessoa está ali internada, né? Então todo dia ela consegue ter acesso. Agora, na clínica, no ambiente clínico, a gente sabe que financeiramente falando, isso não é viável para as pessoas que nos procuram, porque é um custo financeiro mais alto. Então é algo mais difícil para a gente estar adaptando. Lembrando, esse livro foi feito na realidade dos Estados Unidos. Não sei também qual foi a realidade que foi aplicada às técnicas apresentadas aqui. Ele vai nos apresentar várias terapias, várias pesquisas, mas assim, a gente ainda não tem a realidade clínica mesmo que essas pesquisas foram feitas. Mas trazendo para a realidade do Brasil, não é uma terapia muito acessível. Então a gente precisa fazer alguns ajustes. Ao longo aqui do capítulo, eu vou ver se eu consigo ir pontuando alguns ajustes que a gente consegue fazer dentro das situações. Como é que ele está falando de um transtorno obsessivo compulsivo, uma adaptação que a gente consegue fazer, né? Ele até sugere que a pessoa faça terapia, se não me engano, 5 vezes por semana, ou no máximo 3. Dentro da nossa realidade, a gente sabe que o máximo que a gente consegue aí é 2. Se você consegue 3 sessões no consultório, perfeito. Você marca segunda, quarta e sexta, perfeito, maravilhoso. Mas como eu disse, a gente sabe que não é muito a realidade nossa aqui, tá? Então, vou tentando fazer essas adaptações para a gente ver no que faz mais sentido, tá? E, gente, aí vocês vão tendo dúvida, qualquer coisa, vocês colocam nos comentários, pode colocar no chat, mas eu prefiro que coloque nos comentários, porque nos comentários eu consigo responder depois. Fica mais fácil para interagir aí e responder as dúvidas caso surgir, tá? E o certificado, mesmo quem assiste gravado, né?
Vou lançar ela agora, hoje, essa aula. Mas se você assistir gravado, né, quando você ouvir gravado, você vai ouvir hoje também. Mas assim, quando vocês ouvirem ela gravada, já disponibilizado, vocês podem também anotar as palavras-chave que eu falo. Todas as aulas eu falei uma palavra-chave. Nessa também eu vou falar a palavra-chave para fazer a solicitação do certificado, tá bom? Então, as informações apresentadas detalhadamente nesse capítulo devem ser suficientes para qualquer profissional de saúde mental com boa formação realizar o tratamento, principalmente se houver poucas alternativas disponíveis. O sofrimento envolvido no toque pode ser muito grande, e mesmo tentativas imperfeitas de terapia podem aliviá-lo muito. Então, não é uma terapia exatamente difícil. É uma terapia relativamente fácil comparada aí com outras que têm várias técnicas, né? Essa que a gente vai aplicar técnicas cognitivas, mas é uma terapia mais comportamental. Então não é uma terapia tão difícil. Mais difícil aqui que a gente vai ver é a adesão do cliente realmente a estar motivado mesmo e aceitar bem essa terapia. Uma terapia mais difícil acesso. Este capítulo ele descreve a conduta detalhada de sessões diárias intensivas que envolvem prática em vivo, por imagens e direta. Também é digno de nota a criatividade que os terapeutas precisam ter. Por exemplo, onde encontra animais mortos, ele vem trazer aqui, como eu disse, uma técnica comportamental. Então a gente vai ver o tempo inteiro aqui práticas de exposição mesmo, tá? Então, se for possível, a pessoa se expõe diretamente. Se não for possível, a gente faz aí através de imaginação. Então, ele até cita que quando a pessoa fala de arder nas chamas do inferno, como que eu faço essa exposição direta? Não é possível arder nas chamas do inferno diretamente. Então, eu faço isso através do uso de imagens na imaginação dos nossos clientes. Além do mais, ele vem colocar criatividade, porque a gente precisa questionar os nossos clientes aquilo que eles vão trazendo, tá bom? E, gente, não é confrontar desrespeitando qualquer crença que os nossos clientes têm, tá? Como eu disse, a gente vai ter aqui várias técnicas comportamentais e os nossos clientes com toque, eles vão vir com crenças muito enraizadas, crenças muito fortes. E a gente precisa respeitar que por mais que sejam, entre aspas, absurdas as crenças que eles têm, para eles fazem total sentido e a gente precisa acolher eles na sua dor, no seu sofrimento. A importância de envolver outras pessoas que façam parte da vida do paciente é um tema que foi descrito inicialmente por Kreisky, Wallace Taylor e Barlow no capítulo 1, em que cônjuges e parceiros ou outras pessoas próximas ao indivíduo com problemas se tornam uma parte importante no tratamento. Por fim, este capítulo contém uma revisão da atual situação das abordagens psicológicas e farmacológicas do toque. Então, ele vem trazer aqui o que já foi dito no capítulo 1 sobre a importância de estar trazendo a família para o ambiente terapêutico também. Principalmente na questão do toque. A gente precisa bastante dessas pessoas para estar aqui auxiliando, tá? Para estar ajudando a gente, fortalecendo o trabalho. Neste capítulo, a introdução, gente, foi feita por David Barlow, que é o organizador do livro, tá bom? Então, ele foi o organizador aí. Neste capítulo, todas as introduções, só antes de entrar, todas as introduções deste livro, eu acredito que foram feitas por ele. Tá? Como ele é organizador, até agora, a gente está no 4º capítulo, os 4 primeiros capítulos foi o organizador. Então, acredito que todas as introduções aí tenha sido ele que fez. Neste capítulo, discutiremos inicialmente questões diagnósticas e teóricas do toque e revisamos os tratamentos disponíveis. Em seguida, descreveremos os procedimentos de avaliação e ilustraremos detalhadamente como implantar o tratamento cognitivo-comportamental intensivo envolvendo exposição e prevenção de ritual para toque. Primeiro, como eu já tinha dito, né? Ele vai discutir um pouquinho das questões diagnósticas, de toda a situação. Eu vou passar bem rápido, porque, como eu já disse, não é o objetivo desse grupo de estudo ficar discutindo questões diagnósticas. A gente já comentou lá no nosso grupo que depois a gente pode fazer algum estudo à parte para a gente discutir esses critérios diagnósticos, mas aqui não é o objetivo. Então, eu vou fazer mais por alto nos diagnósticos e aí vocês leiam um livro para saber melhor e consultem o DSM-5-TR, porque
dentro do DSM-5-TR que a gente se baseia para fazer um diagnóstico aí. Lembrando, gente, que se guiar nos DSMs antigos, a gente vai ficar muito desatualizado. Por exemplo, o DSM-4-TR, né? DSM-4-TR, transtorno de estresse pós-traumático, estava como ansiedade, se não me engano. No 5 já não está. Teve um transtorno depressivo novo acrescentado no DSM-5. No DSM-5-TR, transtorno do luto também já foi acrescentado. Então, assim, a cada atualização nova no DSM, algo novo é acrescentado. Então, se você ficar olhando as versões atrasadas, talvez você pode estar aí se guiando por um diagnóstico completamente equivocado aí no seu cliente, tá? Então, vamos ficar atento a essas questões, tá bom? Então, definição do que é o transtorno obsessivo compulsivo. Conforme o CID-11, nesse capítulo ele se baseia bastante no CID-11, tá? Não no DSM. Então, conforme o CID-11 de 2021, que o autor colocou aqui, o TOC é caracterizado por obsessões e ou compulsões recorrentes que prejudicam substancialmente o funcionamento cotidiano. Entre as obsessões comuns estão pensar repetidas vezes sobre ferir os outros, contaminar-se e ficar em dúvidas sobre ter fechado a porta de casa. As compulsões comuns incluem lavar as mãos e verificar e contar. Enfatiza-se uma relação funcional entre obsessões e compulsões. Obsessões são definidas como pensamentos, imagens ou impulsos que causam ansiedade ou aflição, e as compulsões são definidas como ações explícitas, comportamentais ou implícitas, mentais, realizadas como tentativa de reduzir a aflição causada por obsessão por regras rígidas. Então, obsessão são os pensamentos, são as cognições, vamos colocar assim, cognições, né? Pensamento, imagens, impulsos que causam ansiedade. Então, são essas cognições distorcidas aí que tem dentro da pessoa. Já as compulsões são ações comportamentais, são ações, sejam comportamentais ou sejam ações mentais, porque às vezes a pessoa ela não está lavando a mão ali, não está tendo esse comportamento, mas mentalmente ela está tendo que fazer algum ritual, igual o contar, né? Ela está contando mentalmente, porque ela tem que fazer, contar até tal número, porque se ela não contar até tal número, alguém vai morrer, e aí ela está tendo essa situação. Às vezes a compulsão, uma obsessão que surge ali, poderia ser de matar o filho, né? O autor traz aí esse exemplo de agredir o filho, de espancar o filho, e como ela tem ali a questão da realidade falando, não, eu não posso fazer isso, eu não posso agredir o outro. Então, ela pode suprir essa necessidade, né, tentando reduzir essa aflição aí mentalmente. Então, ela pode mentalmente agredir a pessoa porque ela acredita que aquilo ali causa um alívio. Lembrando, gente, que em momento algum é o nosso objetivo julgar os nossos clientes, mas sim ouvir e acolher eles dentro da dor e do sofrimento deles, tá? Então, ao passo que todas as obsessões são, na verdade, eventos mentais, as compulsões podem ser mentais ou comportamentais. A identificação de rituais mentais é um aspecto importante do planejamento do tratamento, já que as obsessões e as compulsões são tratadas com técnicas diferentes. Então, a gente tem que ficar atento aí dentro da diferença da subjetividade de cada coisa que o nosso cliente vai nos trazendo, porque a forma de trabalhar ela é única com cada pessoa. Então, embora eu tenha todo um protocolo para trabalhar aqui na questão do toque, eu vou adaptar o meu protocolo à obsessão, à compulsão única que esse cliente me traz, porque uma compulsão ali que envolve me lavar porque eu tô sujo é diferente do me lavar porque eu estou em pecado. Tipo assim, um eu estou sujo, o outro é pecado. Embora o comportamento às vezes é o mesmo, o significado para ele é muito diferente. Então a gente tem que estar atento a isso, porque cada caso vai ser tratado de uma maneira diferente. E a gente tem que estar atento nas técnicas cognitivas para quando a gente for fazer a experiência comportamental, a gente saber essas diferenças, tá? A gente vai ver melhor no estudo de caso, mas aqui a gente vai fazer uma introdução também que vai fazer sentido no final.
Um consenso cada vez maior sobre o contínuo de insights nas pessoas com toque em relação ao seu problema levou à designação de um subtipo de toque com insight reduzido para incluir indivíduos que de fato têm obsessões e compulsões, mas não reconhecem sua falta de sentido. Embora os médicos tenham dificuldade de aplicar um classificador de insight de 3 níveis, nas vinhetas do caso. Então, pode se classificar como insight bom ou razoável, insight pobre ou insight ausente. Tem pessoas que têm uma facilidade de entender. Não, eu reconheço que o que eu faço aqui, essa obsessão e essa compulsão, não tem sentido algum, mas eu não consigo fazer. Mas parte desse público não, acreditam fielmente que precisam fazer, eles não conseguem ver essa falta de sentido, tá? E aí a atenção na questão do diagnóstico, porque às vezes pode confundir com um diagnóstico psicótico ou alguma coisa de uma alucinação, um delírio. Porque esse desafio que a pessoa tem dentro do toque, um delírio que ela tem dentro do toque, não é aí algo realmente relacionado a um transtorno psicótico, faz parte do transtorno do toque. Mas a gente tem que ter essa atenção para não confundir e achar que a pessoa está tendo um surto ali ou está numa crise porque ela disse que se não der 3 pulinhos, alguém vai morrer. Ela acredita nisso. E não é algo, como eu disse, não é um delírio psicótico, tá, gente? Ela tá tendo ali algo que faz parte do toque. Mas isso aí a gente tem que estar atento nos critérios diferenciais para saber diferenciar bem um diagnóstico do outro. Por isso que eu falo, gente, não é o objetivo aqui a gente aprofundar em questões de critérios diagnósticos, mas vamos nos atentar aí para estar lendo o DSM-5-TR para vocês conseguirem fazer isso direitinho, tá? Se for o caso de vocês aplicarem um diagnóstico, trabalharem com psicodiagnóstico, né? Lembrando que isso é exclusivamente de psicólogos e psiquiatras. Clinicamente, é importante avaliar até que ponto a pessoa tem consciência antes de iniciar a TCC, porque se conclui que a crença fixa em relação às consequências de se abster de compulsões e comportamentos evitativos está associada a resultados inferiores no tratamento. Então, é importante a gente saber se a pessoa tem consciência ou não. Porque quando ela tem consciência, gente, quando eu falo mais fácil, não significa que é fácil de simples o tratamento, não. Mas é mais fácil, né? Quando a pessoa tem consciência que aquilo ali não faz sentido, é mais fácil trabalhar do que aquela pessoa que não tem consciência de que aquilo não faz sentido. É impossível trabalhar com a outra pessoa que não tem sentido? Não é impossível, mas é mais difícil e aí requer um pouco mais de expertise do profissional. Então, falando da prevalência e do curso do TOC, né, depois de já ter sido considerado um transtorno extremamente raro, o TOC teve uma prevalência de 12 meses estimada em 1% no recente National Comorbid um estudo americano que envolveu mais de 9 mil participantes adultos nos Estados Unidos. Pouco mais da metade dos adultos que sofrem TOC são mulheres. Então, tem pesquisas que dizem que tanto homens quanto mulheres desenvolvem igual, tem pesquisas que mostram mais homens, outras vão mostrar mais mulheres, mas em um estudo aí viu que há mais ou menos, vamos colocar um consenso, tá? Então, ainda não se sabe se é mais mulheres ou mais homens, porque vários estudos não dão a diferença. A gente vai ver a maioria falando de mulheres, porém teve um estudo que disse que tá 2-1 para homens, então dá mais em homens do que mulheres. Então, vamos deixar aí sem esse consenso, porque a gente não sabe. A idade de início de transtorno geralmente vai do começo da adolescência ao começo da idade adulta, com início anterior em homens. Então, homens desenvolvem TOC em idades mais novas do que mulheres. Em homens, o início é entre 13 e 15 anos, e em mulheres 20 e 24 anos, tá? Então, tem uma diferença bem grande aí entre homens e mulheres, tá? Tô meio gaguejando hoje, gente, vocês não reparem não, mas vamos que no final dá certo. O desenvolvimento do transtorno geralmente é gradual, mas foi relatado o início agudo em alguns casos. Então, geralmente acontece de pouco a pouco, mas sempre, né, tem a sua exceção. Toda regra tem sua exceção.
Geralmente acontece de pouco a pouco, mas a pessoa, como vem o acontecimento é gradual, de pouco a pouco, a pessoa não percebe. Em alguns casos, são mais raros, mas pode acontecer de ontem eu não tinha, hoje eu desenvolvi, pronto, já faz parte da pessoa e faz sentido, tá? Então, embora seja comum uma oscilação na intensidade dos sintomas, cursos episódicos e de deteriorização foram observados em cerca de 10% dos pacientes. O toque está frequentemente associado a prejuízo no funcionamento geral, como dificuldade de se manter em um emprego e dificuldades de relacionamento interpessoal. Por ter essa dificuldade, gente, de se manter um emprego, também é muito difícil as pessoas procurarem tratamento, porque nesse caso vão procurar atenção básica. A atenção básica a gente sabe que no Brasil, a atenção primária, né, no Brasil, ela ainda não tem um resultado tão eficiente quanto a gente vê nos países em outros países aí. Tá? Então a gente sabe que a realidade no Brasil, a atenção primária, ela não consegue dar o suporte e a culpa também não é não vou falar que é dos profissionais, mas há poucos profissionais para um número muito grande, para uma demanda muito grande. Então eles têm que dar conta de muita gente, muita gente. Então a pessoa ela não tem condição, porque geralmente está desempregada, ela vai procurar um posto de saúde, o posto de saúde não consegue dar suporte ali, o pessoal, os agentes ali, eles não vão conseguir dar suporte e eles não têm condições de fazer esse atendimento na rede particular, tá? Então, a gente vai ver poucos deles em terapia, não porque tem poucos, mas porque realmente falando em questão de acessibilidade, para eles aí tá difícil. Comorbidade. E aí, aqui eu coloquei algumas, mas a gente vai ver que tem muito mais do que essas que eu citei, tá? Mas eu vim só resumindo aqui dentro do que o livro nos traz. Dados epidemiológicos e clínicos convergentes indicam que poucas vezes toque ocorre isoladamente. Embora as taxas de comorbidade sejam diferentes entre estudos, em função de escolha de população de metodologia, ela geralmente é alta. Então, raramente a gente vai ver uma pessoa exclusivamente com diagnóstico de toque. Sempre que a pessoa chegar com diagnóstico de toque, ela provavelmente vai ter um outro diagnóstico aí em conjunto, tá? E aí, gente, na questão de tratamento, dentro dessa abordagem que é apresentado nesse capítulo do livro, é interessante a gente trabalhar os outros diagnósticos primeiro para depois trabalhar o toque, tá? Então, em um estudo, Dennis e outros concluíram que a comorbidade não influencia a gravidade dos sintomas, ao passo que outros identificaram a relação entre comorbidade e a gravidade dos sintomas. Então, os estudos aí estão nessa briga de alguns dizem que se eu tenho toque e depressão, o toque vai ser maior. Outros dizem que não, ter toque e ter depressão ao mesmo tempo não faz diferença, a intensidade não vai se alterar. E aí alguns que o livro cita transtorno de ansiedade, depressivo maior, estresse pós-traumático, TDAH, síndrome de Tourette e outros transtornos de tique, tá? E tem muito mais aqui que pode estar em comorbidade aí acontecendo junto com o toque. Então, geralmente, o que o livro nos aconselha é tratar essas outras antes da gente trabalhar a questão do toque específico, tá? Porque, embora tenha essa pesquisa aqui, essa diferença, para trabalhar essa técnica, como é uma terapia intensiva, ela é muito, vamos colocar, agressiva em relação ao toque, tá? Ela é uma técnica agressiva em relação ao toque, não agressiva em relação ao cliente, gente, pelo amor de Deus, né? Mas como é uma técnica mais bruta, mais intensa mesmo, muito forte, é recomendado que você trate outras coisas primeiro para preparar o nosso cliente mesmo para conseguir fazer essa aqui, tá? Então, diagnóstico diferencial, também não vou passar muito, porque não faz sentido, como eu disse, não é o objetivo aqui ficar discutindo o diagnóstico de toque. Então, se você não conhece ainda, não sabe fazer o diagnóstico de toque, leia o DSM-5-TR para conseguir fazer essa avaliação, tá? Talvez futuramente eu coloque aqui esses diagnósticos, um estudo deles para ajudar a identificar a questão dos diagnósticos, para ficar mais fácil, mas ainda é só uma ideia. A alta comorbidade do toque com outros transtornos mencionados anteriormente, assim como as semelhanças dos critérios para toque e para outros transtornos psiquiátricos, podem representar dilemas no diagnóstico. Porque, assim, como eu disse aqui,
O toque, por exemplo, antes, falei a questão de estar atualizado segundo o DSM é isso. O toque, por exemplo, antes fazia parte dos transtornos obsessivos. Hoje o toque não faz mais parte dos transtornos de ansiedade, né? Não transtornos obsessivos. O toque antes fazia parte dos transtornos de ansiedade. Hoje o toque não faz mais parte dos transtornos de ansiedade. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado para não estar rotulando um toque como um transtorno obsessivo. Como eu disse, da questão das compulsões e obsessões, às vezes pode ser confundido aí com um transtorno psicótico. Então, a gente tem que ter essa atenção porque como tem uma alta comorbidade, como o toque raramente está sozinho, muitas das vezes a gente pode, ao fazer um diagnóstico aí, tem que ser bem estabelecido justamente por isso. Porque às vezes a gente pode fazer um diagnóstico errado, né? Dar atenção talvez somente ao transtorno depressivo, dar atenção somente ao transtorno de ansiedade, ou dar atenção somente ao transtorno psicótico e esquecer aí que tem um transtorno de toque também. Né? Então a gente tem que ficar atento para fazer esse diagnóstico diferencial. E o livro vai nos trazer também modelos cognitivos comportamentais para a gente entender como que a gente chegou hoje na terapia que vai falar aqui. Hoje ele vai falar de uma terapia de exposição aí em vivo. Então, para a gente chegar nessa questão da evitação de rituais, o estudo em relação ao toque, ao tratamento do toque, ele passou por vários estudos, vários modelos, tanto cognitivos e comportamentais, que fizeram diferença aí dentro do transtorno para a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje, tá? Então, a teoria de 2 etapas começou lá em 1939, sobre aquisição e manutenção de comportamento do medo e evitação, foi adotada com frequência para explicar fobias e toque. Na forma aprofundada por Murray, lá em 1960, essa teoria propõe que, na primeira etapa, um evento neutro é associado ao medo ao ser relacionado a um estímulo que, por natureza, causa aflição ou ansiedade. Na segunda etapa desse processo, desenvolveu-se respostas de fuga ou evitação para reduzir ansiedade ou aflição evocada pelos vários estímulos condicionados que são mantidos por seu êxito. Devido a essa frágil sustentação empírica da teoria das 2 etapas, Rescorla propôs um modelo de teoria de aprendizagem que enfatiza a mudança nas expectativas como um mecanismo de mudança no condicionamento e na extinção. Então, começou já a modificar para comportamental. Essa teoria, gente, lá de 1939, foi ela que foi dando base para todas as pesquisas. Perceba que começou em 1939, foi para 1960, aqui a gente já está em 1982, porque ela foi dando base para as outras coisas. Então, influenciado por essa teoria também, Foa e Wade e Lyncher, em 2012, adotaram a teoria de processamento emocional. É a teoria de processamento emocional. Nós falamos dela no capítulo 2, tá? Só lembrando que no material do capítulo 2 vocês vão encontrar ali um texto falando sobre o que é a teoria do processamento emocional e como ela trabalha, para explicar o mecanismo de exposição e prevenção da resposta, e sugeriram que a desconfirmação de crenças é a base dos efeitos deste tratamento, ou seja, os pacientes aprendem que o resultado negativo esperado por eles, ao serem expostos à sua situação ameaçadora, não se concretizava. Então, eles observaram que tinha crenças ali por trás, né, cognições distorcidas, e quando eles se expunham, a partir do comportamental, a situação ameaçadora não se concretizava. Por exemplo, se eu não contar ou se eu não lavar a mão, se eu for num banheiro público, então eu não vou morrer. Então, eles começaram a perceber que realmente, quando eles evitavam fazer isso, não acontecia aquilo que eles temiam. Outra explicação foi proposta pela análise cognitiva só que, então, em 1982, a do processamento foi em 1986. Em 2012, eles foram aprofundando isso, mas já em 86. Aqui em 85. Outra explicação foi proposta pela análise cognitiva do toque de Salkovsky. Ele postulou que os pensamentos obsessivos intrusivos são estímulos que podem provocar certos tipos de pensamentos automáticos negativos.
Um pensamento intrusivo só levaria a mais perturbação se desencadeasse pensamentos automáticos por meio da interação entre intrusão inaceitável e o sistema de crença. Por exemplo, só pessoas ruins têm pensamentos sexuais. Então, aqui ele começa a falar que quando a pessoa tem um pensamento intrusivo que vai contra o sistema de crenças dela, então vai causando essas obsessões também e aumentando aí. Salkovsky propôs ainda que 5 premissas disfuncionais caracterizavam os indivíduos com TOC e os diferenciam de pessoas sem o transtorno. 5 premissas. 1. Ter um pensamento sobre uma ação é como realizar a ação. A pessoa do TOC, ela acredita isso, que se eu tenho, se eu faço né, obsessivo compulsivo, se a minha compulsão pode ser realizada mentalmente, ok, então eu não preciso fazê-la pessoalmente, né? Então eles tinham um pouco disso. Por exemplo, eu preciso bater na pessoa, então eu vou fazer isso mentalmente. Deixar de impedir ou deixar de tentar impedir o prejuízo a si ou aos outros é o mesmo que a causar o prejuízo. Então, se eu não lavo a minha mão, significa que com toda certeza eu vou contrair alguma doença. A responsabilidade não é amenizada por outros fatores, baixa probabilidade. Então, se eu pergunto, né? Há uma chance real? Por exemplo, o autor traz aqui a questão da AIDS, né? O cara acredita que se ele usar um banheiro público, ele vai pegar AIDS. E aí ele pergunta, né? Tá, mas outras pessoas pegariam a AIDS, né? Qual é a probabilidade de acontecer? Ele vê que é baixa, mas ele pensa ao mesmo tempo assim, mas se tem 1% de chance de pegar, eu com certeza vou pegar nesse 1% de chance, tá? Não neutralizar quando ocorre uma intrusão é semelhante ao equivalente a buscar ou querer que o prejuízo envolvido nessa intrusão aconteça de verdade. Então, ele tem que fazer algo para compensar. A pessoa deve e pode exercer controle sobre os pensamentos. E aí, como que ele exerce esse controle? Rituais. Em uma explicação cognitivo-comportamental integrada, FOA e Kozak conceituaram os transtornos de ansiedade em geral como prejuízos específicos às redes de memória emocional. Isso é a teoria de processamento emocional lá de Lang. Tá? Então, a partir de Lang, em 1979, os autores consideraram o medo como uma rede de informações existentes na memória que inclui representação sobre estímulos temidos, respostas baseadas ao medo e o seu significado. Em uma reflexão sobre a teoria do processamento emocional e o mecanismo de funcionamento de exposição, Foa, Rupert e Cahill sugeriram que a exposição em vivo ao estímulo temido na ausência do dano previsto corrige a estimativa de probabilidade exagerada. Então, a exposição em vivo ela é eficiente, ela é eficaz aí a situação. A exposição a imagens não apenas corrige o custo exagerado, mas também fortalece a discriminação entre pensamentos sobre dano e dano real, alterando assim as associações entre o significado da ameaça do estímulo e ou elementos de resposta na estruturação do medo. Então, se eu não posso resolver ali, fazer uma experiência em vivo, então eu posso fazer essa exposição em imagens aí na imaginação para conseguir um bom resultado também vai ser eficiente. E aí, falando um pouco dos tratamentos, né? O que a gente vai falar aqui é esse aqui, que é exposição e prevenção de rituais. Então, a gente precisa expor o nosso cliente para fazer as situações e, ao mesmo tempo, a gente tem que prevenir os rituais obsessivos que eles têm. O quadro de prognóstico para TOC melhorou muito desde que Victor Meyer, em 66, relatou pela primeira vez o caso de 2 pacientes que responderam bem a um tratamento com exposição prolongada a gatilhos obsessivos e rígida prevenção de rituais, conhecido na época como exposição e prevenção de ritual. Aqui a gente vê que não é possível hoje a gente fazer isso, tá? Naquela época era possível fazer essa questão de evitar, né, que os nossos clientes faziam esse ritual. E eles faziam uma rígida prevenção. Então, eles prendiam as pessoas, proibiam, gritavam. Hoje, a gente sabe que isso não é possível. Tinha várias maneiras de fazer essa questão de prevenção de ritual. Hoje, não é possível fazer desse jeito.
percebe-se que ao eu colocar uma prevenção rígida demais e obrigatória para o meu cliente, na verdade eu posso estar desencadeando vários outros traumas. Como no programa de Meyer, os atuais tratamentos com a EPR geralmente incluem exposição prolongada a gatilhos obsessivos e procedimentos voltados a bloquear rituais, costumam ser feitos exercícios de exposição em contextos reais, como, por exemplo, pedir ao paciente que tem medo de causar um incêndio por ter deixado o fogão aceso que saia de casa sem verificar os queimadores. Então, assim, dentro da ideia é essa, né? Se ele tem medo de pôr fogo na casa, a gente pede que ele desligue o fogão, mas que não volte para conferir. Por mais que ele tenha essa necessidade de voltar, a gente vai fazendo, pedindo que ele evite de fazer esses rituais aí. Então, a gente vai fazer o que era proposto ali por Meyer em 66. Porém, a gente não vai fazer da mesma forma que era feita na época. Então, na verdade, exercícios de exposição em vivo e por imagens são formulados especificamente para desencadear a aflição obsessiva. Acredita-se que exposição repetida e prolongada a pensamentos e situações temidas proporciona informações que refutam associações e avaliações equivocadas realizadas pelos pacientes e assim geram habituação. Então, a ideia é que ele não é reduzir a ansiedade, né, gente? A gente sabe que é impossível reduzir a ansiedade 100%, mas a gente quer causar uma habituação para que ele veja que ao deixar de fazer aquilo, ninguém está morrendo, né? A casa não está pegando fogo, acidentes não estão acontecendo. Então, a gente precisa estar fazendo isso para se tornar algo habitual para o nosso cliente. Desde o relatório positivo inicial de Meyer sobre a eficácia de EPR, muitos estudos subsequentes indicaram que a maioria das pessoas que realizam esses tratamentos obtém e mantém ganhos clínicos importantes. Ensaios controlados randomizados indicaram que a EPR é superior a uma série de tratamentos de controle, incluindo placebo, relaxamento e treinamento para o manejo de ansiedade. Em geral, a EPR tem sido considerada bastante eficaz para melhorar sintomas de toque e tem gerado ganhos de alta durabilidade depois do encerramento. Em nossa revisão de literatura, também ficou claro que, entre as muitas variantes do tratamento, algumas são relevantes para o resultado e outras não são. Então, assim, percebeu que após fazer essas exposições, pessoas com aproximadamente 5 anos após a terapia, elas ainda estavam sendo beneficiadas a esse tratamento. Lembrando que eu falei no início, é um tratamento intenso mesmo, tá? É algo bem intensivo aí de exposição. Foram terapias aqui 5 vezes por semana, se não me engano, vou estar falando isso mais na frente, com no mínimo 3 encontros semanais e a pessoa se dedicando aí cerca de 2 horas todos os dias para fazer os exercícios. Então, é realmente muito puxado e a pessoa tem que estar por conta da terapia, que eu falei, não é tanta a realidade aqui do Brasil, né? Então, tem várias variáveis aí do tratamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre a exposição versus a prevenção de rituais. Para separar os efeitos nos sintomas, os autores designaram randomicamente pacientes com rituais de lavagem para tratamento somente por exposição e somente por prevenção de rituais. Então, eles fizeram vários estudos aí randomizados e a sua combinação. Então, dividiu em 3 grupos. Esse vai ser somente exposição, esse vai ser somente a prevenção de rituais e esse vai ser os 2 juntos ao mesmo tempo, tá? Cada tratamento é realizado de forma intensiva, ou seja, 15 sessões diárias de 2 horas durante 3 semanas, ou seja, 5 sessões aí por semana. É muita coisa, gente. Não é para qualquer cliente nem para qualquer terapeuta, tá? É realmente muita coisa. Eu acho que nós, enquanto terapeutas, é mais fácil adaptar isso do que o nosso cliente, porque a gente já está ali no consultório mesmo, é mais fácil você atender o mesmo cliente durante ele todos os dias. Mas para o cliente vir na sessão 5 vezes na semana é muito difícil. E aqui cada sessão tem 2 horas, né? Não é a realidade como eu disse aí. E seguido de uma visita em casa. Conclui-se que os pacientes de cada condição melhoraram. Não todos melhoraram,
né? Aquele que fez só ritual, só exposição, melhorou. Aquele que fez só prevenção dos rituais, né? Controlar os impulsos, melhorou. E aquele que fez os dois junto, melhorou. Porém, aquele que fez tanto a exposição quanto a prevenção de rituais, que fez a exposição e prevenção de rituais ao mesmo tempo, foi superior a um tratamento único em quase todas as medidas. Então, melhorou aí em relação aos outros, melhorou muito mais, foi superior. Falando de implementação de prevenção de rituais, então acredita-se que essas técnicas de prevenção são coercitivas demais para serem aceitas atualmente. Como eu disse, né, antes, nessas pesquisas, eles obrigavam as pessoas a não ter ali o ritual. Por exemplo, eu conto até 10, então eu começo 1, 2, 3, 4. Aí a pessoa ia proibir, ele não pode contar na mão. Mas o que ele iria fazer? Contar ali na cabeça. Então, e também não resolvia. Além de não resolver, ele poderia causar outros danos piores, né? Se a pessoa ela tem que pular, eu começo a obrigar ela a não pular. Se ela não pode, por exemplo, num quadro que tem preto e branco e ela não pode pisar nos brancos ou ela não pode pisar nos pretos, então eu começo a obrigar a pessoa. Então, eles perceberam que isso não era interessante e a gente hoje sabe que eu não posso fazer isso. Então, qual que é a diferença? Eu vou instruir o meu cliente hoje a fazer. Então, a terapia aqui de exposição e prevenção de rituais, ela faz parte da TCC. Então, como que é a TCC que eu falei? 100% colaborativo. Então, aqui também a gente vai trabalhar com a questão do meu cliente em colaboração. Então, antes de iniciar qualquer coisa, eu preciso saber. Eu vou falar aqui das sessões iniciais, né? Então, eu preciso estar ciente que o meu cliente realmente vai estar disposto a fazer todo o trabalho, porque se ele não estiver disposto, eu não vou obrigar. A terapia nesse formato não vai funcionar. Por isso que eu estou falando, a terapia, esse tipo de terapia de exposição e prevenção de recaída não é para todos os tipos de pacientes, tá? Não é. Então, como observado anteriormente, embora a exposição em si possa reduzir a aflição obsessiva, ela não é eficaz na redução das compulsões. Então, eu posso diminuir o comportamento, mas o ritual mental eu não diminuo. Para maximizar os efeitos do tratamento, o paciente ele deve se abster de forma voluntária dos rituais, ao mesmo tempo que realiza os exercícios de exposição. Então, ele tem que estar ali disposto para fazer aquilo ali. O terapeuta deve enfatizar muita importância de se abster de rituais e ajudar o paciente com essa difícil tarefa, dando-lhe apoio, estímulo e sugestões sobre alternativas aos rituais. Então, aqui é importante a gente sempre ter alguém também da família para a gente conseguir com que ele nos ajude a evitar essa repetição aí dos rituais. Outra coisa que a gente pode fazer é o uso de exposição por imagens. E aí, como eu disse, né, o tratamento de exposição por imagens mais a exposição em vivo foi superior no segmento a um programa que não incluía exposição por imagem. Tá. O que acontece? Eles fizeram aqui 2 pesquisas. Fizeram só a exposição em vivo, a EPR, e fizeram a exposição de imagem mais a exposição em vivo. Não fizeram só por imagem para saber como que foi aí o resultado. E quando eles viram que associar a exposição por imagens aumenta muito mais aí o resultado para os meus clientes. Então, antes de fazer qualquer exposição, isso a gente já falou, gente, nos transtornos anteriores. Então, antes de fazer qualquer exposição em vivo com os nossos clientes, antes de mandar os nossos clientes ali enfrentar cara a cara o que ele tem, o problema que ele tem, a gente vai enfrentar usando a imaginação dos nossos clientes. A gente vai fazer com o uso de imagens mentais para ajudar a diminuir o nível de ansiedade, tá? Então, muitas dessas consequências não podem ser traduzidas prontamente. Por exemplo, arder nas chamas do inferno. Então, como que eu faço meu cliente, quando meu cliente fala assim, se eu fizer tal coisa, eu vou pôr fogo na casa. Então, ele tem medo ali de pôr fogo na casa. Eu não vou pôr fogo na casa dele, para ele conseguir lidar com isso. Então, eu posso fazer esse exercício aqui mentalmente para reduzir a ansiedade e a aflição que esse sentimento, que isso está gerando nele.
Essa exposição por imagens dá ao paciente a oportunidade de confrontar os pensamentos temidos, embora a exposição por imagens não pareça essencial para resultados imediatos, melhora a manutenção a longo prazo. Então, como eu não vou agora de cara resolver o problema, mas me ajuda a reduzir bastante aí, até ele ter plena confiança para enfrentar e fazer em vivo, tá? E em relação a fazer abrupto ou gradual, as pesquisas aqui, gente, elas são muito divergentes. Algumas falam que fazer gradual é melhor, outras falam que abrupto é melhor, mas isso aí a gente vai sempre fazer também em colaboração com o nosso cliente. Se ele quiser, né, se ele estiver motivado o suficiente para enfrentar de cara aquilo que ele mais teme no toque, ok, a gente faz. Se ele não estiver, a gente vai fazendo de pouco a pouco. Visto que tem pesquisas que dizem que quando ele faz de forma abrupta, melhora muito mais do que de forma gradual. Mas a gente não vai obrigar o nosso cliente, a gente vai usar a motivação que ele tem para saber se ele quer fazer tanto gradual quanto abrupto, e aí a gente vai adaptar. E aí, qual é a duração da exposição, né? Quanto tempo ele tem que se expor por dia? Porque às vezes eles têm medo de começar a fazer uma técnica e parar antes do tempo, por exemplo. Eu tenho medo de ir no banheiro público, então eu tenho que ficar lá 50 minutos para fazer. Como que eu faço? Então, entender o que está por trás disso, né? Porque ele fala aqui, alguns têm medo de interromper exposições cedo demais. E o livro, ele até nos dá uma opção assim, como que eu mando ele ficar 50 minutos deitado no chão do banheiro? Porque ele tem medo, não é do banheiro às vezes. Então eu tenho que ver qual é o medo dele. O medo dele é a contaminação? Geralmente contaminação. E aí o livro, até os autores vêm nos falar assim, às vezes o que ele pode fazer é pegar um papelzinho e passar ali naquele vaso do lado de fora ou no chão, perto do vaso, e carregar ali com ele dentro de um bolso ou dentro da bolsa, dentro da sacola, e para onde ele for naquele dia, ele carregar aí, esse pedacinho que vai estar sempre lembrando ele que ele esteve lá naquele banheiro. Tá? Então é uma técnica. É claro, gente, que pelo amor de Deus, a gente não vai mandar os nossos clientes ir naqueles banheiros. Por exemplo, se eles têm têm medo de pegar uma doença no banheiro, eu não vou mandar ele ir para alguns banheiros aí. Bom, já fui em banheiros de rodoviária bem limpo. Mas assim, eu não vou mandar eles ir naqueles banheiros públicos que fica na praça, onde qualquer um vai, que você entra. Na verdade, você passa 3 metros do lado de fora, você já tá sentindo aquele catingo de mijado, né? Então eu não vou expor o meu cliente nesse tipo de local, porque aí é óbvio, né? Tem várias outras questões sanitárias. Então a gente tem que ter a lógica aí da exposição. Mas aqui o autor, ele vem nos oferecer, os autores, né, vem nos oferecer a ideia de, por exemplo, um banheiro de restaurante. Por quê? Banheiro de restaurantes são bem cuidados, então eles são limpos, eles são desinfetados. Então, não há realmente aquele perigo de contaminação por germes que os nossos clientes muitas vezes vão ter, tá? Então vamos ter essa atenção, não ele até cita, não é porque a pessoa tem medo de ser atropelada que eu vou mandar ele deitar na BR e ficar esperando um carro, porque aí há realmente um perigo dele ser atropelado. Então fazer coisas que sejam reais, lógicas. Outra variável, frequência das sessões. Aí como eu disse, né, os autores aqui, eles vêm colocar o programa intensivo envolve sessões diárias no decorrer de aproximadamente um mês. Um mês, né? Então, sessões diárias são 5 vezes aí, porque eles tiram sábado e domingo. Mas a gente sabe que ainda isso não é real, né? Não é real, não é possível aí para a grande maioria das pessoas. Então, eles perceberam que sessões menos frequentes também, se os pacientes estão extremamente envolvidos, pode ter resultados. Mas eles oferecem aí para ter pelo menos 3 sessões semanais. Então, se o meu cliente ele está muito motivado, eu consigo sessões espaçadas. Mas se a situação do meu cliente for extremamente grave, né, houver aí talvez um perigo de um suicídio ou qualquer outra coisa de colocar alguém em risco, eu preciso estar aí aumentando para pelo menos, gente, no mínimo, porque a gente vê que é uma realidade mais fácil, 2 sessões aí. A pessoa ela tem que estar realmente disposta a fazer o tratamento. Ah, mas é caro, tá, Tamires? Ok, mas a gente está realmente dentro da lógica aí para a pessoa conseguir o resultado.
Tá? Então, se a pessoa realmente não tem condição, gente, ajude em questões de fazer pacotes, de algo acessibilidade para a pessoa no pagamento, um pacote mensal, né, reduza nos valores. Mas a sessão aí tem que ser pelo menos 2 vezes, dependendo do caso, né, do nível que a pessoa está enfrentando ali naquele momento. Outras variáveis são exposição assistidas por terapeuta versus exposições. Então, quando tem o paciente, o terapeuta, né, é muito melhor a questão da terapia. Ele consegue fazer a exposição online, por terapia online, sim, consegue. Ele consegue fazer a exposição sozinho, porém, quando a gente está falando de resultados realmente eficientes, quando ele tem assistência do terapeuta, é muito maior do que quando ele está fazendo sozinho. E quando a gente fala de terapia individual ou terapia em grupo, a gente também sabe que tanto em terapia individual quanto em grupo tem resultados iguais. Claro que quando a terapia é individual, o resultado, gente, vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente, porque a terapia vai ser focada para aquela pessoa. Mas se não for possível, a terapia de grupo também tem resultados excelentes aí para o tratamento de toque. Gente, é muita coisa, é muito tema. Então eu tentei nesse capítulo resumir o máximo, porque eu sei que as aulas estão ficando muito grandes. Então eu estou tentando reduzir o máximo que eu posso para fazer algo que faça sentido para todo mundo. Porque às vezes eu vou colocar uma aula de 2 horas hoje da primeira parte, 2 da semana que vem. A maioria não vai conseguir participar. Então estou tentando resumir. Por isso que eu sempre falo, aconselho, leiam o livro, né? Porque aqui não é audiobook, é resumo mesmo. É um grupo para a gente estar estudando aí. Vocês sabem que vocês podem tirar as dúvidas nos comentários, vocês podem tirar as dúvidas no grupo lá no nosso grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. Vocês podem estar tirando essas dúvidas. Então, participem, tá? Tirem todas as dúvidas. Mas aqui eu estou tentando resumir, porque eu já passei quase 1 hora falando, aí uns 40 minutos, 45 minutos, e eu ainda tô na metade. Então a gente precisa estar lendo antes aí, ou assista às aulas e depois leia para vocês entenderem realmente o que está sendo passado aqui, porque eu tô resumindo bastante. Então, falando da terapia com exposição e prevenção de recaída, comparando a outras abordagens de tratamento. Então, quando a gente fala de envolver a família versus um tratamento padrão. Então, quando a gente envolve, tem várias pesquisas também em relação a isso, tá? Trago a família para terapia, não trago a família para terapia. Então, o que os autores aqui chegou no acordo? Que quando a gente busca o apoio da família, tem a psicoeducação para toda a família envolvida aqui, explica para ele como funciona, o resultado é muito maior. Porque quando a gente está falando em relação a toque, gente, há um preconceito muito grande da família, tá? Então a família às vezes vão fazer comentários criticando as obsessões que a pessoa tem, os comportamentos que a pessoa tem. Então aqui a gente precisa psicoeducar tanto os nossos clientes quanto a família. E quando a gente psicoeduca a família e usa a família como uma rede de apoio forte para o tratamento, o resultado também é muito melhor, tá? Embora as pesquisas ainda tenham essa divergência. Então, falando da exposição versus terapias cognitivas, então, em sintonia com estudos que atestam a utilidade das abordagens de orientação cognitiva para problemas semelhantes ao toque, como hipocondria, as terapias cognitivas parecem ser promissoras para tratar toque e pode ser uma alternativa eficaz. Por quê? Terapias cognitivas vão trabalhar as distorções cognitivas. E quando a gente está falando do toque, há várias crenças aí que estão distorcidas, tá? A gente tem várias cognições distorcidas. Por isso que o comportamento se mantém. Então a gente precisa estar atento aí. Mais recentemente, no entanto, o Ito e outros não conseguiram encontrar diferença entre terapia cognitiva e treinamento do manejo do estresse para uma amostra com obsessões rituais mentais primárias. Embora isso pareça se dever ao fato de que o treinamento do manejo do estresse proporcionava benefícios substanciais e duradouros em comparação com pré-tratamento e não porque a terapia cognitiva não os proporcionasse. Então, assim, dentro da treinamento do manejo do estresse, eles começavam
a trabalhar a questão do que estava evocando o estresse ali, a ansiedade, a aflição, tá? Então, a terapia cognitiva também causa um alívio muito grande aí para os nossos clientes. A gente precisa estar atento como fazer isso, como estar equilibrando isso aí. Quando a gente fala de medicamentos, também não tem uma pesquisa que vem falando que usar o tratamento é mais eficaz ou que a terapia é mais eficaz. Ainda não há um consenso. Então, assim, vamos falando assim dentro da lógica, se o nosso cliente já faz uso do medicamento, porque geralmente a maioria vai fazer uso do medicamento quando chegar aqui no consultório, então a gente mantém, deixa aí, né? Aconselha o cliente a manter, não tirar, porque a gente sabe do efeito rebote. Então a gente aconselha os nossos clientes a manter o uso do medicamento e quando for possível, faz aí a alteração para retirar. E dentro dessas pesquisas, percebe-se que quando retira o medicamento e não trata, né? Quando o tratamento é somente com medicamento, o que acontece? Quando retira o medicamento, os sintomas voltam tudo de novo, porque o medicamento ele está ajudando ali alguns sintomas, mas não está tratando a causa. Então, a terapia vai tratar a causa. Então, de certa forma, por mais que eles ainda não entrarem em um consenso, vão entrar no consenso aqui. Mantenha os dois aí, tanto o tratamento de medicamento quanto o tratamento psicológico, tá? Tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento cognitivo. E aí, falando da exposição à prevenção à recaída versus farmacoterapia, então, embora haja claras evidências de que tanto o tratamento farmacológico com medicação serotonérgica quanto o tratamento com EPR sejam eficazes, há poucas informações sobre as eficácias relativas a combinado. Então, como eu falei, passado, a terapia, a gente sabe que os medicamentos serotoninérgicos, eu acho que eu anotei errado aqui, serotonérgicos, anotei certo. A gente sabe que os remédios são eficientes, ainda não sabe se remédios ou a terapia são mais eficientes. Então, o aconselhado é utilizar os dois aí. E aí, entrando dentro da avaliação, gente, a gente sabe que, como eu já tinha dito nos outros, quando a gente fala aqui que o nosso cliente vai fazer 3 semanas de terapia semanais, a gente já está falando após o nosso cliente ter tido uma avaliação, após o nosso cliente ter tido todo o diagnóstico. Então, a gente está falando aí já após essa avaliação. Então, primeiro, antes de fazer a intervenção clínica, nós precisamos de uma avaliação, de uma entrevista diagnóstica com os nossos clientes. Então, primeira coisa, eu tive contato com o meu cliente, faço o diagnóstico, se eu sou psicólogo ou psiquiatra. Se eu não sou, faço a hipótese diagnóstica. E se for preciso, gente, aconselho, né, caso vocês não sejam psicólogo ou psiquiatra, identificou que esse cliente tem toque, eu indico pedir para que um psicólogo ou um psiquiatra faça a confirmação aí dessa hipótese, tá, gente? Então, indique para um profissional que faça o diagnóstico para fechar, para a gente ter certeza. Por quê? Precisamos ter a certeza do diagnóstico para fazer o melhor tratamento correto, aí, o tratamento mais adequado. Então, após essa entrevista, após a gente ter certeza, né, ter o diagnóstico de toque, a gente começa então a quantificar a gravidade dos sintomas com vários instrumentos. Aqui, ele vem nos dar várias escalas para medir. Então, você pode usar, eu não tenho essas escalas, não tenho esses inventários, mas a gente vai ver, achar aí vários questionamentos, várias escalas aí dentro, disponíveis aí na internet. Então, aqui ele coloca a escala obsessivo-compulsiva de Yale, inventário revisado, inventário de Layton, questionamento obsessivo-compulsivo, um questionário, inventário obsessivo-compulsivo. Então, eles aqui têm vários inventários que eles utilizam e a gente não precisa utilizar esses, tá? Mas eles sempre aconselham estar medindo aí quanto que tá a questão da obsessão, como que está a questão da compulsão, em quais aspectos, né, estão essas obsessões. É uma obsessão de ritual, é uma obsessão de contagem, ele tem que contar, ele tem que evitar doença. Então, tem várias escalas aí que a gente precisa estar utilizando. A entrevista inicial, e aí então fiz o meu diagnóstico bem estruturado ali com o meu cliente. Eu, antes de agendar o tratamento, a intervenção clínica, eu vou agendar
4 a 6 horas, ou seja, né, como aqui ele está falando de sessão de 2 horas, então ele está falando de 2 ou 3 entrevistas iniciais antes da intervenção. Então, eu falei daquelas 15 sessões de 2 horas, né, gente? Agora eu estou falando de, além daquelas 15 sessões, estou falando de uma entrevista. Então, primeiro, só para a gente dividir aqui para estruturar. Primeiro eu faço diagnóstico, então eu vou gastar uma sessão, dependendo da expertise do profissional, vou gastar duas sessões, vou gastar 3 sessões. Eu, particularmente, já falei isso várias vezes, não gosto de gastar uma sessão somente. Eu acho uma sessão muito vaga para a gente fazer um diagnóstico. Porque pode ser feito? Pode ser feito. Por que eu não gosto de uma sessão? O nosso cliente, naquela primeira sessão, ele vai trazer algumas coisas. Numa segunda sessão, ele pode trazer outras coisas que te ajudam no diagnóstico, que pode ser diferente daquilo que ele trouxe na primeira. Então, eu prefiro, por mais que eu tenha já na primeira a hipótese, eu prefiro esperar a segunda para fechar um diagnóstico do meu cliente. Lembrando que fechar diagnóstico, psicólogo, psiquiatra, tá? Então, eu, Tamires, não gosto de fechar diagnóstico com apenas uma sessão. Com uma sessão, eu posso fechar? Óbvio que eu posso. Eu só não acho interessante, então eu prefiro esperar pelo menos 2 sessões. Então, primeira parte, diagnóstico. Gaste aí se você tem segurança, se você acredita que com uma dá e tudo bem, tudo, não tem problema algum, tá? Faça o diagnóstico. Segunda etapa, a entrevista inicial. Aqui ele nos sugere 4 a 6 horas. Então, seja em sessão de 2 horas, seja em sessão de 1 hora, a gente vai gastar 3, 4 sessões na segunda parte para fazer essa entrevista inicial. E aí, gente, nessa entrevista inicial, o que eu vou fazer? A anamnese com o meu cliente, vou buscar todas as informações que a gente vai falar, tá? Dessas entrevistas iniciais, de 2 sessões aqui que ele utilizou para a entrevista inicial. E na terceira etapa vai entrar, então, já as técnicas de exposição, as técnicas de enfrentamento ao problema, tá? Então, vamos dividir em 3 etapas. Primeira, diagnóstico. Segunda, avaliação e entrevista. Terceira, intervenção. Aqui utilizando, ó, a ideia que ele diz, ó, em primeiro lugar, essas sessões de avaliação são usadas para coletar informações necessárias para desenvolver o plano de tratamento. Especificamente, o terapeuta deve primeiro identificar sinais específicos que causam aflição ao paciente. Então, nessa primeira etapa, gente, de avaliação, o que a gente vai fazer? Identificar aí as distorções cognitivas. A gente vai fazer uma conceitualização cognitiva com o nosso cliente para então fazer a nossa formulação de caso. Então, como que eu vou começar a intervir com as técnicas de intervenção se eu não fiz o meu plano de ação, né? Se eu não fiz uma formulação de caso? Então, eu preciso fazer a conceitualização para poder fazer a minha formulação de caso para então poder fazer a intervenção em si, tá? Em segundo lugar, o terapeuta deve estabelecer um bom rapport com o paciente que vai realizar exercícios de exposição para gerar ansiedade e aflição durante a terapia de exposição e prevenção de rituais, né? A falta de uma boa relação entre terapeuta e paciente pode comprometer. Então, aqui, o que eu vou fazer? Criar uma boa aliança terapêutica com o meu cliente. Vou fazer a melhor relação terapêutica que eu puder aqui com o meu cliente. E vou explicar para ele que nós vamos enfrentar aquilo que ele gera medo. Então, aquilo que o meu cliente, até esse momento, ele está enfrentando, evitando o máximo, fugindo ao máximo, agora ele vai ter que enfrentar. Então, nessa sessão de avaliação é muito interessante, porque se eu já vejo também a motivação do meu cliente. Se o meu cliente não estiver motivado o suficiente, esse tipo de intervenção não é indicado, tá? E em terceiro lugar, o terapeuta precisa explorar crença. Como eu disse, conceitualização cognitiva. Se o meu cliente, gente, não está disposto o suficiente para enfrentar o medo, não adianta você fazer a terapia, porque se você fizer a terapia, ele não vai ter aí, como que eu falo? Resultados suficientes, tá? A terapia é colaborativa. Então eu falo com ele, você vai expor. Ele vira e fala, não vou expor não. Então a gente vai ter que modificar aí totalmente o tratamento e aí a gente já sabe que esse tipo de terapia não seria indicado para esse cliente. E aí a gente vai ver que tem sinais externos de medo, sinais internos. Aqui falando dos sinais externos,
ele tem medo como reação a sinais ambientais, objetos, pessoas ou situações. Então, e cada um vai expressar diferente. E ele dá esse exemplo que eu acho interessante. Medo de contaminação em banheiro. Então, as pessoas podem ter medo de contaminação em banheiro. Um vai ter medo de qualquer banheiro, outro vai ter medo apenas de banheiro aberto ao público. Enquanto que um vai ter medo do vaso sanitário, o outro vai ter medo do chão. Então, eu preciso estar atenta a qual é o medo externo que ele tem, porque a maneira de trabalhar vai ser completamente diferente. Então, se a pessoa tem medo ao vaso e a outra tem medo do chão, então a diferença de trabalhar vai ser completamente diferente, tá? Quando a gente fala de internos, né, a mesma coisa. Uma pessoa ela pode ter um impulso de esfaquear o filho e o outro pode ter medo do esposo sofrer um acidente. Então, são situações completamente diferentes. Eu preciso estar atento a esses sinais. Eu preciso fazer isso. Como que eu vou saber, gente? Questionamento socrático. Então, eu preciso fazer aqui uma reestruturação cognitiva também. Eu preciso estar atento à flexibilidade cognitiva do meu cliente, porque como eu vou saber? Eu sei que ele tem todo um medo, né? Ele tem um medo de enfrentamento, ele está fugindo o tempo inteiro, evitando essa exposição. E eu vou precisar de fazer exposição, eu preciso saber como que eu vou fazer isso, tá? Então, antes eu tenho que estar trabalhando essas questões com o meu cliente para então depois estar fazendo essa intervenção. E aí, os nossos clientes, muitas das vezes, eles não vão ter coragem de falar, porque eles têm medos, eles estão envergonhados, eles estão constrangidos. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso que os nossos clientes vêm nos trazendo. Quando a gente fala de consequências temidas também, tá? Eles têm muito medo de que alguma coisa. A consequência é, se eu for num banheiro público, então fulano vai morrer. Se eu piso numa manchinha que tem no chão, então um acidente pode acontecer. Não importa, mas eu preciso saber qual é a consequência que essa pessoa tem. E ele dá até um exemplo, e eu achei muito interessante, que é o exemplo de que a pessoa ela tem medo de estar na sala de casa, na lavanderia e no parque. 3 situações difíceis. E aí ele pergunta, né? O que que te gera ansiedade? Sempre ele vai estar medindo. De 0 a 100, como que é essa ansiedade que você está sentindo? Ele vai falar aqui também da questão do humor. Então, a gente precisa fazer isso. Então, de 0 a 100, na sala é 80. Ok, quando que isso começou? Aí ela falou, achei um esquilo morto perto da lareira. Então, esquilo tem raiva. Se ele morreu ali, a casa pode se contaminar. E aí ela limpa tudo, mas ela continua achando. E aí depois, por que a lareira? Porque meu filho tinha um porquinho da Índia e o porquinho da Índia morreu. Então, significa que um esquilo morreu na sala, o porquinho da Índia morreu na lavanderia. Significa que a casa toda está infestada de raiva. Então, o medo não é da sala, o medo não é de estar na lavanderia, o medo não é estar no parque. O medo é que esses lugares possam estar contaminados com raiva, porque automaticamente pessoas podem morrer. Então, essa é a consequência. Precisa entender o significado do medo e a consequência que ela tem se aquilo ali acontecer, tá? E aí ele vem falar que 2/3 do paciente, geralmente, eles identificam claramente essas consequências. Então, 2/3, né? Se eu não lavar a mão, então eu vou adoecer. Outros não sabem porque tem que lavar a mão, simplesmente tem que lavar a mão. Tá? Mas aí a gente vai identificando, a gente vai pesquisando, a gente vai investigando aí para conseguir identificar isso, tá? E aí falando de intensidade da crença, a gente sabe também que quanto mais ele acredita naquela crença, mais difícil vai ser de tratar. Não é impossível. Então a gente tem que trabalhar aqui também a questão da flexibilidade, tá? A gente vai ter que trabalhar toda uma reestruturação cognitiva para conseguir trabalhar essa questão da crenças com os nossos clientes. Por quê? Quanto mais forte essa crença, quanto mais ela está associada a resultados, mais vai ser difícil a gente chegar em resultados positivos. Então, a gente não é impossível, mas a gente tem que fazer uma reestruturação cognitiva antes de fazer qualquer coisa e qualquer intervenção para a gente conseguir resultados positivos. Evitação e rituais, então, o nosso objetivo é que eles evitem mesmo e que esses rituais se cessem. Porque eles vão evitar situações e vão fazer os rituais. A gente quer
que eles enfrentem situações e evitem os rituais, tá? Então, para que o resultado realmente tenha efeito, a gente precisa que todos os comportamentos que têm esses rituais, eles sejam instintos. Por menor que seja, eu preciso que o meu cliente pare totalmente de fazer esses rituais. É difícil. Por isso que eu falei, eu preciso que a motivação do meu cliente ela esteja extremamente alta para que seja possível fazer aí e ter resultado. História da queixa principal, história do tratamento. Então, aqui eu vou começar a investigar com o meu cliente. É o seguinte, né? Desde quando isso acontece? Quando que começou? Quando que você percebeu? O que que estava acontecendo? Aqui que eu falei daquele exemplo, né? A mulher tem medo da lareira. Então, por quê? Qual que é o problema? Qual é a história com relação à lareira? Por isso, gente, a gente precisa ter uma aliança terapêutica, um rapport muito bem estabelecido com os nossos clientes. Porque a gente vai precisar questionar e muitas das vezes esses questionamentos a gente vai meio que enfrentar, tá? Os nossos clientes. Claro, com tudo com respeito, com a maior atenção, mas a gente vai estar enfrentando ali os nossos clientes para saber se funciona ou não funciona, se vale a pena ou não vale a pena. Então, preciso ter uma aliança terapêutica, um rapport muito bem feito aí com meus clientes. E aí, eu preciso saber quando começou, quando ele percebeu, a questão do tratamento, na história do tratamento, já fez terapia antes, já fez com outras coisas, já toma medicamento, não toma medicamento. Então, como que eu faço isso? Anamnese muito bem feita, uma anamnese muito bem detalhada. Preciso estar atento a isso. Eu preciso da anamnese bem detalhada aqui com meus clientes para conseguir levantar isso tudo. Gente, só lembrando a palavra da semana, tá? Para quem for pedir certificado, presta atenção porque eu não vou repetir novamente. A palavra é compulsivo, tá bom? Então, quem for pedir certificado, anotem a palavra aí do capítulo 4, parte 1, compulsivo. E aí, voltando aqui ao livro, a gente tem que estar muito atento aí e fazer uma boa anamnese para puxar aí todas as informações necessárias para o nosso cliente aí, todas as informações, se já fez terapia, se já tomou medicamento, se não toma medicamento, que tipo de terapia que fez, com quais profissionais já passou, qual a história dele, se ele já precisou de mudar alguma vez por causa do problema. Então, tudo que for relacionado ao tratamento em si, ao problema em si, eu preciso estar investigando, tá? Quando a gente fala de funcionamento social, a gente sabe que o toque ele vai ter aí um impacto negativo em várias áreas aí. Tanto é que a grande maioria, como eu disse, pode estar desempregado. Então, preciso estar atento a como que está o funcionamento social dessa pessoa. Ela consegue trabalhar? Se ela trabalha, como que está o trabalho dela? Como está o relacionamento no trabalho dela? Como que tá a casa, como que faz outras atividades, né? Como é o relacionamento, o funcionamento profissional, como que é em outras áreas. Então, preciso estar atento a tudo isso por causa do impacto do toque. Outra coisa, como a gente sempre vai fazer na TCC, né? Em todas as terapias cognitivas aí que tem todas as terapias que têm um aspectos tanto cognitivos quanto comportamentais, que não estou falando de terapia TCC clássica, tá? Então, tanto é que aqui, EPR, né? EPR, exposição, prevenção à recaída. Ela é uma terapia cognitivo-comportamental, mas não é a TCC clássica, tá? Então, a gente vai estar também verificando os estados de humor. Então, tá com ansiedade, né? De 0 a 100, quanto que você tá sentindo? Sendo 0 o mínimo e 100 o máximo que você já experimentou na vida. Então, vou estar sempre fazendo. Então, é interessante, gente, utilizar escalas para a gente estar medindo o nosso humor. Até no A Mente Vencendo o Humor tem uma escala para depressão e uma escala para ansiedade, que é muito interessante, às vezes a gente está aplicando. Tem outras escalas, escala do toque, tem, não no livro A Mente Vencendo o Humor, mas a gente encontra aí de maneira fácil em outros livros e na internet. Então a gente tem que estar sempre verificando. E como eu disse, raramente o toque vem isolado, tá? Raramente o toque vai vir sozinho aí. Geralmente ele vai estar acompanhado de uma outra situação, uma outra coisa, um outro problema. Então,
precisamos estar atento a essas questões para estar avaliando como que o nosso cliente vai estar respondendo. E aí, como fazer a escolha de tratamento? Então, eu já fiz uma avaliação, já levantei todas as coisas, já fiz conceitualização de caso, agora eu preciso estar fazendo a formulação de tratamento aqui para o meu cliente, na formulação do caso aqui, a intervenção. E aí a gente já sabe que temos a opção de fazer exposição e prevenção de recaída, a farmacoterapia ou uma combinação dos dois. A gente sabe que no Brasil, né, o livro aqui não foi feito no Brasil, fora do Brasil, profissionais de outras áreas às vezes pode dar medicamento. No Brasil, a medicação é exclusiva, única do médico. Então, falando de mim, Tamires, psicóloga, eu raramente, muito raro, não encaminho para o psiquiatra, tá? Muito raro eu não encaminho. São situações mínimas que eu não vou encaminhar. Em relação ao toque, se o meu cliente chegar e ele não estiver fazendo uso de algum medicamento, eu, Tamires, eu faço um encaminhamento para um psiquiatra para que ele possa estar avaliando aí a necessidade de uma intervenção medicamentosa, pelo menos inicial. Então, a gente faz aí uma avaliação do nível do toque, o quanto isso está atrapalhando o funcionamento dessa pessoa, tá? Um funcionamento social, um funcionamento profissional, e faço esse encaminhamento para que ele venha estar fazendo o medicamento. Então, eu posso fazer a terapia isolada, sem que o meu cliente faça o uso do medicamento, mas eu prefiro que ele faça aí o acompanhamento medicamentoso, porque até então, dentro das realidades, como eu disse, as pesquisas estão ainda indecisas se faz diferença ou não, mas dentro do que a gente sabe na realidade, nesses casos há necessidade sim de um medicamento, tá? Então, é isso aí. A escolha do medicamento é se eu faço a terapia pura, se eu faço se eu indico para um medicamento puro ou se eu faço os dois. Eu, Tamires, indico o meu cliente a procurar o médico psiquiatra. Se ele não procurar, isso aí já é uma escolha dele. Mas eu prefiro fazer esse trabalho aí em conjunto, tá? E aí alguns vão estar preocupados, né, se o remédio vai ser eficiente, se vai ter efeito colateral e tal. Então a gente vai fazendo essa avaliação vendo se há necessidade. Por isso que é bom a gente ter uma boa comunicação com o médico psiquiatra, porque dentro da terapia a gente vê como que está aí a interferência do remédio. Se você chegar e ver, não, o remédio estava bom, de repente o meu cliente está tendo alguns, por mais que você não faça indicação de medicamento porque você não é médico, então a gente precisa entender o básico do básico dos medicamentos que os nossos clientes estão tomando. Eu até, não está aqui perto de mim para mostrar, eu gosto muito do compêndio de psiquiatria, ele passa uma base boa dos medicamentos e dos efeitos do medicamento nos processos aí que a gente vai estar trabalhando. E eu gosto porque eu preciso saber do efeito do medicamento para saber se o comportamento que o meu cliente está tendo é devido ao medicamento ou, né, alguma reação do medicamento ou se é alguma reação psicológica. E aí, se for do medicamento, o que eu faço? Estou entrando em contato com o médico para que o médico faça a observação necessária e faça os ajustes necessários, porque o ajuste é responsabilidade do médico. Mas como nós convivemos com os clientes muito mais do que os médicos, porque o médico ele vê o cliente hoje, passa o medicamento, daqui a um mês o cliente vai voltar ali no médico, né? Dentro dessa terapia aqui, a gente vai ver o nosso cliente aí várias vezes até o médico chegar, até ele ter o contato com o médico. Mas se a gente fosse olhar dentro da TCC clássica, no mínimo a gente vai ver 4 vezes mais que o médico vai ver os nossos clientes. Então, a gente tem que ter essa atenção a todo o efeito, tá? Então, vem falar justamente aqui, que às vezes os pacientes vão ficar com medo do medicamento. A gente precisa estar psicoeducando nossos clientes também em relação ao remédio. A grande maioria dos médicos já fazem essa psicoeducação em relação ao remédio, em relação a demora que vai fazer para ter um efeito positivo, né, que não é da noite pro dia, mas a gente também precisa estar atento a isso, porque como a gente vai estar com nossos clientes mais vezes, a gente precisa estar também conscientes para educar eles, tá? E aí entrando dentro da terapia de exposição e prevenção de recaída, tô falando de outra, né? De prevenção aos rituais de maneira intensiva, ele tem 4 passos.
Então, aqui é intensiva, lembrando que eu falei que são 15 sessões, sendo 5 sessões por semana de 2 horas cada, tá? Então, quando nós estamos falando aqui do livro em específico, a gente está falando de 15 sessões de 2 a 3 horas durante 5 vezes na semana, durante 3 semanas, tá? Então, primeiro, coleta de informações, como a gente faz isso, anamnese, em tudo aquilo que eu passei anteriormente, que eu vou passar rapidamente, porque eu já falei isso antes. Faço a EPR, né, a exposição intensiva, vou aplicar os exercícios, faço visita domiciliar e depois manter aí os negócios. Então, primeiro, coletar informações com a anamnese. Primeira sessão, vou coletar essas informações. Então, já fiz o diagnóstico. Antes da intervenção, faço aí essas coletas. Então, vou fazer a psicoeducação com o meu cliente e explicar como que funciona todo o processo para saber se o meu cliente está motivado ou não está motivado. Aqui na segunda sessão, que ele faz coleta de informações, então ele começa também o monitoramento, o automonitoramento para que o cliente faça ali. Ele não fala como que é feita essas sessões de avaliação, tá? Acredito que essas sessões de avaliação são mais espaçadas e não seguidas aí um dia após o outro, embora ele... Ah, não, é sim, ele fala assim que a segunda sessão é feita no segundo dia, tá? Então, é feito uma sessão hoje, a segunda sessão já é amanhã, que o autor faz aqui. Então, dentro dessa sessão, ele começa a ensinar o nosso cliente, né, a fazer o automonitoramento de como que tá a questão dos rituais, como que tá a questão do toque. Então, ele precisa ser bem aí, bem específico, tá? Então, tive ritual hoje, tive ritual amanhã, tive ritual ontem, tive ritual assim, 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 bem específico. Inclusive, ele fala para ele cronometrar aí quanto tempo durou o ritual, quanto tempo durou os rituais, tá bom? E aqui ele coloca aqui, o terapeuta relembra o paciente de usar frases curtas para descrever situação gatilho, avalia a previsão de suas estimativas de tempo e enfatiza a necessidade de medições precisas. Como eu disse, teve um ritual ali, qual o tempo, quantos segundos, né? Como que foi? Então ele pede para ser bem preciso. E aí já começa então a criar o plano de tratamento, né? Então como que eu vou fazer? Já fiz aí na segunda sessão, já na primeira e na segunda, já busquei todas as informações, já fiz uma anamnese completa aqui com o meu cliente. Eu preciso definir então, vai tomar um medicamento, vai fazer isso, como que a gente vai fazer? Tá? E aí, trabalho de casa, porque, como eu disse, ele não vai fazer somente na terapia. Nada na TCC, clássica ou não, vai fazer somente no consultório. Por mais que essa seja intensiva e ele passa 2 horas com o terapeuta, aqui ele está também sugerindo de 2 a 3 horas de tarefas em casa. E aí, como que são essas tarefas? Ele coloca, por exemplo, se o medo é ir no banheiro, então público, então na tarefa de casa ele tem que ir ao banheiro público. E aí, gente, como foi dito antes, tô falando tão rápido hoje, eu acho. Como eu disse antes, essa não é uma terapia acessível para todo mundo, porque o cliente ficou 2 horas em sessão de terapia. Ele precisa se dedicar 3 horas de sessão de casa. A gente está falando de 3 semanas de terapia intensiva, 5 horas por dia dedicada à terapia. A gente sabe que essa não é a realidade no mundo, né? Aqui, pelo menos no mundo em que a gente vive, quem que pode se dedicar em um mês inteiro para fazer terapia? A pessoa não tem nem tempo e nem dinheiro para fazer isso. Então, eu não utilizo isso aqui, tá? Tô falando, eu não utilizo isso aqui. Eu utilizo a ideia, né, nem como diz a prevenção de recaída, a gente acaba fazendo dentro da TCC. Eu faço, trabalho a questão da exposição, mas em determinada situação é no máximo 2 vezes na semana. E as minhas sessões, quando há necessidade, eu vou a 1h30 de tratamento. Se houver necessidade. Se eu achar que não há necessidade, eu não estendo as sessões assim. Eu acho muito cansativo pra gente para o cliente, tá? Agora, se o seu cliente tem essa disponibilidade de tempo e dinheiro, legal, aplicar isso aqui. Mas, felizmente, não é a realidade. Então, período de tratamento, como eu disse, 15 sessões de 2 horas, realizado durante 3 semanas. Então, 5 dias aí
No mínimo 3 sessões por semana, que eles recomendam. Mas como que foi feito aqui o que a gente vai estudar semana que vem? 5 dias por semana, cada sessão durando 2 horas, tá? Por 3 semanas. Se não for possível isso, no mínimo 3 sessões de 2 horas. Como eu disse, eu ainda acho inviável você manter o seu cliente 3 vezes na semana por 2 horas no consultório. Se for possível, legal, faça, porque vai ter o resultado. Mas como a gente sabe que a realidade não é essa, então a gente adapta aí para fazer sentido, tá? E aí ele vai falar aqui, quando a gente utiliza imagens, né? Algumas pessoas não têm a possibilidade de fazer a terapia de exposição, mora muito longe da cidade, né? Ele até dá um exemplo de uma pessoa que vive 4.000 quilômetros de onde está o medo dele, teve que mudar da cidade natal por isso, e ele não tem como fazer ali, porque está 4.000 quilômetros, então ele faz na imagem. Mas outras pessoas não vão se beneficiar com a imagem. Então, o que ele faz? Faz aí, então, um em vivo. Aí tem que ser um em vivo mesmo, porque não adianta. E aí, no final, fiz toda a exposição, fiz as 15 sessões, ele tem a visita domiciliar. E por que a visita domiciliar? Ele passa aí a ir na casa da pessoa para ver se realmente o que ele aprendeu em terapia faz sentido dentro da casa, né? E tipo assim, para estender, deixa eu ler aqui, para ficar mais fácil. É importante garantir que os avanços que os pacientes têm a partir do programa se generalizem para o atendimento doméstico. Como eu disse, gente, isso aqui muitas das vezes vai ser feito dentro do ambiente hospitalar, porque é mais fácil do que fazer no consultório clínico, ambulatorial. Então, quando eles fazem isso, a gente precisa que ele generalize para a casa dele. E aí, essa visita na casa deles é para saber se realmente ele está conseguindo aplicar, tá? Então, geralmente, as visitas domésticas consistem em sessões de 4 horas realizadas a cada 2 dias. E aí é outra coisa fora da nossa realidade, né? Você gastar aí 2 horas, de 2 a 4 horas, para você ir até a casa do seu cliente para fazer essa visita, né? Dentro do ambiente particular, a gente não tem essa possibilidade. Agora, como o atendimento online, que hoje tem crescido muito, eu consigo fazer essa visita online mesmo, ele apresentando a casa dele ali, pra gente ver todos os lugares, para ver se ele consegue ir a todos os lugares que antes ele temia, como que tá a ida dele de casa para o trabalho. Então, essa visita doméstica, né, essa visita residência aí, não significa literalmente casa, pode ser o ambiente de trabalho, mas a gente sabe que é uma realidade muito difícil. Período de manutenção, então, além da gente passar as atividades para que os nossos clientes continuem fazendo fora das sessões ali, eu posso pedir para que ele venha uma vez por mês em terapia, ou uma vez a cada 3 meses vem em terapia, ou uma vez a cada 6 meses, para a gente estar fazendo essa manutenção, tá? 7, terapêutico. Agora entrando aqui, eu acho que sai mais ainda da realidade. Gente, eu não sei se sai da minha realidade. Se alguém vê aí também que não é uma realidade, comenta aí depois para eu saber que também não é uma realidade minha. Porque dentro do setting terapêutico aqui, eles falam assim, é aconselhável que os pacientes permaneçam em seus ambientes usuais durante o tratamento intensivo, principalmente aqueles cujos sintomas são desencadeados por estímulos em seu ambiente doméstico. Por exemplo, aquela mulher que eu falei que tem ela não consegue ficar perto da lareira nem na lavanderia. Então, eu preciso que ela permaneça em casa, ela não pode mudar de casa. Se ela está num hospital, depois eu preciso que ela volte para dentro da casa e faça aí, por isso a visita domiciliar. Agora, o livro sugere aqui, por causa dessas intervenções intensivas, né, está aí 5 vezes por semana em terapia, 2 horas por dia, ele sugere assim, que às vezes é necessário que o nosso cliente alugue um quarto ou uma casa ou um quarto de hotel próximo à clínica de terapia. Gente, eu não sei. Eu acho que é uma realidade muito fora aqui. Até quem tem dinheiro, tá? Até quem tem dinheiro. Eu não vejo uma pessoa alugando um quarto de hotel para fazer uma terapia do lado da sua casa por causa disso ou disso. Sei lá,
Não sei, talvez se o seu nome for muito grande referência no mundo, aí tá, ok, né? Talvez a gente viajaria sim para algum lugar para fazer terapia com fulano A ou com fulano B, tá? Mas a gente sabe que são questões muito raras de acontecer aqui no Brasil. Tá? Então, só falando assim, é aconselhado que a pessoa fique mais perto da sua casa. Então, que faça online, é mais viável fazer o online do que a pessoa se deslocar até uma cidade vizinha e dormir. Já atendi pessoas de outras cidades quando eu atendia presencial. As pessoas se deslocavam quase 200 quilômetros para chegar aqui. Porém, o atendimento era uma vez por semana. Então, vinha e voltava todos os dias. De vir dormir aqui, sinceramente, não acho muito viável. Talvez, né, seja, mas não vi. E aí tem variáveis na terapia, tanto por parte do terapeuta, quanto por parte do paciente, tá? Então, por parte do terapeuta, o regime de tratamento intensivo requer que o terapeuta mantenha equilíbrio delicado entre pressionar o paciente a se envolver no tratamento e se solidarizar com a aflição. Observações clínicas e resultados de um estudo de Rabavilas sugerem que um terapeuta respeitoso, compreensivo, encorajador, explícito e desafiador tem mais probabilidade de êxito do que um terapeuta permissivo e tolerante. Porque ele até coloca aqui que são sessões de tortura, de certa forma. Porque os nossos clientes eles têm que enfrentar aquilo que é terrível para ele, é torturante. Né? O ritual obsessivo-compulsivo acontece por causa de uma aflição muito grande. E aí a gente tem que fazer os nossos clientes a se expor. Por isso fala sessão de tortura. Eu preciso que ele se exponha, que ele enfrente aquilo que causa pavor para ele, sem fazer os rituais de segurança que ele tem. Né? Sem dar os pulinhos, sem contar, sem se lavar. Eu preciso que ele faça isso. Então eu preciso ter um equilíbrio aí. Pressionar para que o meu cliente faça, mas ao mesmo tempo entender caso ele não faça, tá? Respeitar as limitações do meu cliente. Então, tanto quanto for possível, eu preciso demonstrar uma atitude que equilibre, né? Mantenha um equilíbrio aí. Que o programa é duro, é difícil e que eu vou manter as regras do programa. Ele tem que fazer isso para que funcione. Mas eu preciso ter um bom senso, por isso que a gente precisa criar um bom rapport antes. E ele vem colocar, o terapeuta deve garantir ao paciente que não usará força. Eu não vou forçar o meu cliente, não é obrigatório, né? É tudo decidido. Então eu preciso que o meu cliente já confiando em mim, é difícil fazer as terapias. Imagina se ele não confiar. E aí, variáveis do paciente. Então, um fator fundamental que influencia o potencial de um ambiente é o nível da motivação. Então, eu preciso pegar o mínimo de motivação possível do meu paciente e intensificar essa motivação. Porque se ele não estiver motivado para fazer terapia, infelizmente a terapia não vai funcionar para ele. Então, às vezes, os indivíduos eles são pressionados para fazer terapia por causa da família, e não porque eles querem, eles não estão dispostos realmente a fazer as exposições. Eles vão falar que estão, mas não estão. Então, a gente precisa estar atento, porque se eu falar que ele vai fazer e ele não fizer, a gente ainda sai com o nome de profissional ruim, tá? Então, eu preciso estar atento para falar com quem me procurou. Olha, né, o seu filho, o seu esposo, sua esposa, ele não quer fazer a terapia assim. Então, dentro dos modelos aqui, tal forma é muito mais fácil, muito mais eficiente, né? Então, a gente pode adaptar ou esperar, né, deixar infelizmente, para que quando ele sinta a necessidade, ele decida a fazer a terapia. Então, é importante que a gente explique claramente ao paciente que um mês de terapia não resolve o problema. Por mais que seja intensivo, a terapia não está curando o toque, vamos colocar assim, mas que isso se torne algo habitual para que ele consiga aí, ter um resultado muito maior, muito mais eficiente, tá? Gente, então a nossa primeira parte, já falei a palavra-chave, a nossa primeira parte vai finalizar aqui. Semana que vem a gente vai se encontrar
para falar então do estudo de casa, tá bom? Gente, é isso, obrigada por quem assistiu até aqui. Anotem a palavra-chave, no final vou mandar lá no grupo, né? E outra coisa, inscreve no canal, gente, dá um joinha, curte aí para ajudar que o YouTube entenda, né, que o conteúdo que eu tô mandando é realmente relevante para vocês ou não, tá bom? Encontro vocês na semana que vem.